Salve, salve pessoal, chegando aqui com mais um Telemetria no canal do Motorsport no YouTube, a Motorsport TV Brasil, em uma cobertura de mais uma etapa da Fórmula 1 agora, GP da Emília-Romanha em Imola. Estamos extraordinariamente nesta semana com o Telemetria gravado, temos aqui a participação de alguns acidentes nível hard na área de comentários, mas eu estarei na companhia mais uma vez de Rico Penteado, que vai aparecer na tela, para a gente projetar o que deve acontecer aí nessa etapa na região de Bolonha, na Itália. Rico que estará por lá, aliás, né, Rico? Seja bem-vindo. Já traga a sua expectativa inicial para este GP na região italiana, Rico. Salve, Carlão! Pois é, essa aqui vai ser gravada porque amanhã eu vou estar na estrada. Tem 6 horas e meia de estrada daqui até lá. E eu decidi ir para Imola esse ano porque são os 30 anos da morte do chefe. E para eu fechar ali a última casa assim, profissional, eu quero tirar uma foto com o meu capacete lá no muro da Tamburello. E aproveitar para passar o dia lá, pelo menos quinta-feira, vou passar o dia inteiro com a galera da Alpine, vou encontrar os amigos lá do paddock, da McLaren, da Sauber, da Red Bull, e dar um oi, vou tentar fazer alguns conteúdos se a galera lá não me encher o saco com a câmera e com o telefone, mas daí de fato eu estou indo amanhã. E em termos de o que eu acho que são os pontos chaves assim, do final de semana, eu acho que vai ser sem ordem de preferência, tá? Mas a McLaren com certeza vai ter mais chance de fazer bom resultado em Imola do que foi em Miami, sabe? Então, isso já é uma coisa bacana. É lógico que Miami, eles herdaram, entre aspas, a vitória, principalmente o Lando, por causa do safety car, por causa do que o Max destruiu um pedaço do assoalho. Mas os upgrades da McLaren já funcionaram lá e, teoricamente, no papel, para funcionar melhor em Imola, que é uma pista de média alta, do que em Miami, que tem algumas curvas de baixa velocidade. Então, acho que é legal isso. A gente vê aí a McLaren mais perto da Red Bull, a briga vai ser mais acirrada entre as três da ponta lá, incluindo a Ferrari. O que mais? Circuito ano passado não teve, né? Lembrando a galera por causa das enchentes. Então, os pneus são diferentes. Ano passado a gente já deveria ter testado os pneus macios, mas esse ano vai ser a primeira vez. Então, a gente vai falar de tudo isso mais em detalhe, mas pode ser interessante, pode trazer um pouquinho de novidade nesse sentido. Mas eu acho que, mais uma vez, começando pelo final, Red Bull, McLaren e Ferrari vão estar com certeza brigando ali na frente. Depois a gente tem que ver, eu acho que outras coisas que vão ser interessantes, que como é que fala? O mercado dos pilotos, que vai estar agitado também. Então tem algumas coisinhas para a gente ver, vou tentar bisbilhotar um pouco por lá também. Boa. Rico, que esteve no paddock de Le Castellet por Ricard para a etapa do European Le Mans Series, lá acompanhando os brasileiros em ação também, né? Felipe Drogovic, Nelson Piquet, Daniel Schneider, Daniel Serra, além do grande Robert Kubica, transmitimos aqui no Motorsport TV Brasil, e agora presente em Imola, quem sabe em Le Mans, mas vamos por partes, meu caro Rico Penteado, e você já trouxe aí alguns teasers de como deve estar a hierarquia de forças das equipes. A gente desdobra isso na sequência. Antes, os gráficos. Vou já passar a palavra para você e o Jeff vai colocando aqui as nossas ilustrações na tela. Manda, Rico. Então, Imola, infelizmente, é uma pista que eu não tive a oportunidade de fazer corridas lá, mesmo se em 2005 a gente competiu lá com o Alonso e a gente teve muitas emoções nessa pista por causa de alguns problemas de mecânicos que a gente teve que decidir o que fazia, o que não fazia, e acabou dando certo. 2005, 2006 também teve sempre muitas atividades, muitas emoções nessa pista, e eu infelizmente não fui. Mas esse final de semana, o que a gente pode esperar? Pirelli vai estar levando os pneus mais macios, primeira vez em Imola, C3, C4, C5, que é um step mais macio do que foi em 2022. Lembrando que não teve ano passado, como eu já falei. A estratégia, a gente vai ver depois no último gráfico, a pista não é muito severa para os pneus, pelo contrário, Imola é bem fraquinho, assim, mesmo se em termos de abrasividade ou abrasão, não sei como é que a gente fala assim certinho em português, mas a abrasividade não é das mais baixas, é nível 3 ou 4,
mas ainda assim é tranquilo para os pneus. Não tem muita freada forte, muita aceleração forte, são curvas, é um circuito mais fluido, mesmo se a gente olhando assim a foto, né, a impressão que ele é meio travadinho, não é, a gente vai ver depois. Então a estratégia deve ser de uma parada só, C3 e C4 sendo os mais cotados, digamos assim, e por algumas causas. A primeira é que safety car é sempre alto lá a probabilidade, por volta de 70%. E outra coisa é que o pit stop é muito longo lá. Eu vou coletar as informações das últimas que a galera da estratégia usa, mas em termos de pit stop você perde muito tempo. Acho que isso é 23 segundos, se eu não estou falando besteira. Então não vale muito a pena você parar, porque você tem que ter uma tire drag, uma diferença de performance muito grande para compensar essa perda de tempo que você, entre a entrada dos boxes, trocar o pneu e sair dos boxes, sabe? Então isso tudo empurra para uma parada só. E além do que, a gente vai ver depois no gráfico da meteorologia, pode chover no domingo. Então eu apostaria numa parada só, até na expectativa do que vai acontecer durante a corrida, se é safety car, se é chuva, e até mesmo a degradação sendo baixa. Eles estão fazendo algumas modificações na pista, voltando a transformar a pista numa old school, que é bom para a gente, é bom para o show, para aquelas histórias chatas de saiu da pista, não saiu, aqueles track limits, que é a pentelhação. Então estão colocando brita de volta. Então ali na Aqua Minerale, que é 11, 12, 13, eles estão colocando brita de volta. Então se o piloto sair da pista e colocar a roda para fora, ele vai perder tempo, sabe? Não tem mais que ficar controlando com sistema automático ou o que seja para dar penalidade. Que mais? Em termos de track evolution, é normal. É uma pista que é utilizada durante o ano em outros eventos, e então não é assim, não vai estar muito verde. E mesmo assim, durante o final de semana, com as outras categorias correndo, a gente vê a pista melhorando o grip cada vez mais. Downforce vai ser médio, porque é uma pista fluida, não tem muitas curvas de baixa velocidade, é mais média alta, então o downforce vai ser médio. Tem uma zona de DRS só, e o overtake é meio complicado nessa pista, sabe? Eles estão colocando o DRS o mais cedo possível para tentar criar oportunidades na freada da 2. Talvez dê para ultrapassar na freada da 17, mas é muito pequeno, é muito curta a pista, então não tem assim grandes retas para você poder pegar o vácuo, usar o DRS mais cedo e ter essa vantagem para ultrapassar. Tendo dito isso, Energy Management é tranquilo, porque como é muito complicado ultrapassar alguns setores, por exemplo, o segundo setor, não tem nem como ultrapassar. Então, ali você pode economizar o K para caramba, você pode recarregar ele, até usando a energia do V6 para recarregar o K, em vez de usar ele como propulsão, para você ter a disponibilidade do K ali na reta principal, que é, de longe, o mais importante. O Power Unit, ele não precisa ter aquela máxima potência de Monza ou Silverstone, mas ele tem que estar com o mapa muito bem acertado para o pickup, que é quando o piloto, não é nem tração para saída de curva, não é nem drivability, é realmente quando o piloto levanta o pé e bota de volta assim, sabe? O carro não pode, o mapa tem que estar bom para não dar kick de torque, não ter o MGUK e o V6 interagindo de uma forma que possa criar patinagem e quebrar a tração. Então isso é super importante, ter um pickup bem constante, bem smooth, para o piloto conseguir fazer a volta o mais rápido possível. E a meteorologia com vento e chuva. Jeff, pode mudar o gráfico da meteorologia, o 2, para a gente já mostrar ali. Vai ser um fim de semana bem interessante. Cada dia uma surpresa diferente. A gente vê na sexta-feira vai ter muito vento de sudoeste. Então eu coloquei até ali nas freadas ali que está em vermelho, são os pontos onde você freando, se você tiver rajadas ou um vento forte, você acaba criando inconsistência no ponto de freada. Então tem 3, 4 pontos que pode acabar atrapalhando um pouquinho.
E em laranja eu coloquei setores onde não é de freada, mas é mudança de direção, onde você posiciona o carro para a curva seguinte, e se você tiver uma rajada bem na hora que você está posicionando o carro, ele pode amplificar o movimento, o gesto do piloto e acabar indo demais e acabar atrapalhando a trajetória ou aonde posicionar o carro para a curva seguinte. Então, sexta-feira vai ser interessante de acompanhar isso, mas não sendo uma corrida sprint, não tem muitas consequências também, sabe? Também não tem parede, não é um circuito de street circuit, então não é o vento que vai acabar atrapalhando, e o cara bater em alguma parede e quebrar peça, normalmente. Sábado não tem vento, temperatura mesmo parecida, 23, 24 graus, 24, 25 a temperatura do ar, e um pouco mais de nuvem. A gente vê que a pressão atmosférica está subindo, então não vai ter chuva no sábado, então vai ser um dia mais tranquilo para todo mundo, que seja em termos de vento, para os pneus, para o setup, para os engenheiros acertar o carro. É muito mais fácil quando você não tem essa variável vento atrapalhando ali em algumas curvas. Então, o P3 vai ser realmente preparação do setup da qualificação, e depois a qualificação deve ser tranquila, assim, sabe? Não deve ter nada realmente atrapalhando eles. E domingo, cara, domingo a pressão está despencando na metade do dia, e isso aí pode trazer chuva, sabe? Tem um monte de modelo que traz só nuvens carregadas, mas tem alguns modelos que estão trazendo chuva. Então, é muito cedo para apostar que vai chover, mas mesmo se não chover, a pista vai estar bem diferente do que ela estava na sexta-feira e também no sábado. Em termos de temperatura do asfalto, vai ser bem diferente também. Então, acaba que os pneus, a janela, o setup e os acertos não vão ser os mesmos, assim, sabe? O pessoal da engenharia lá vai ter que levar em consideração essa diferença de temperatura, como é que fala? Dos raios do sol aquecendo o asfalto ou não, e que pode influenciar bastante na janela de utilização dos pneus. Rico, antes da gente seguir adiante, você citou a possibilidade de estratégia de uma parada, até tendo em vista a previsão do tempo em caso de possibilidade de chuva. No seco, mesmo no seco, você acha que a estratégia de uma parada é o que tende a ser prevalecente entre as equipes, Rico? Eu acho que sim, porque, mais uma vez, o pit stop sendo... primeiro que, por exemplo, a Sauber, se eles puderem economizar um pit stop, é melhor para eles, né? Não ter risco de fazer uma besteira. Mas isso não é só na Sauber. Todas as equipes, por mais que seja Red Bull, McLaren, Williams, que fazem pit stops muito bons, eles têm sempre esse risco de acontecer alguma coisa errada, sabe? De entrar no mesmo momento que outro carro e você não poder liberar o piloto porque tem outro carro chegando, sabe? Não é o erro da equipe, é simplesmente fatores que podem acontecer. Então, um pit stop sendo longo e ainda com probabilidade mesmo mínima de dar alguma coisa errada, é melhor evitar. Outra coisa que vai levar essa direção é que, como não tendo muitas zonas de ultrapassagem, se você fizer um carro acertado para estar bem na reta principal, onde tem o DRS, você tem energia sobrando para usar o MGUK, você tem o downforce relativamente baixo para poder ir com velocidade alta, a probabilidade de alguém te ultrapassar é baixa já, sabe? Então, você consegue economizar seus pneus setor 2 e 3 e taca ali pau no setor 1 para poder abrir, ou no finalzinho do terceiro setor para não pegar o DRS, por exemplo, sabe? Então, tem uns macetes ali que você pode fazer para poder não ser ultrapassado onde não tem como e ganhar uma vantagem e estar seguro na reta principal. Então, são as manhas aí, né, Rico? Então, acho que outra coisa também que a gente dá para ver nesse gráfico é que a temperatura está caindo, sabe? Então, os pneus, mesmo se eu acabei de falar que tem que levar em consideração isso, para estar na janela boa de utilização, quando você tem pista muito quente, seria pior, sabe? Ali não está muito frio, então não vai acontecer graining ou algumas coisas que acontecem quando está muito frio o ar e a goma muito macia. Então os pneus vão estar ali tranquilíssimos ali na faixa de utilização ideal, dependendo da pressão, geometria e tudo, mas não vão ser solicitados demais. Então acho que uma parada é tranquilo, sim.
factível mesmo em caso de corrida no seco, né? Porque eu fiquei pensando aqui se não seria o cenário em que, por conta da previsão, as equipes tentam forçar a barra numa estratégia de uma parada, porque aí você se livra de ter que fazer um pit stop na possibilidade de uma precipitação, e a partir disso você tem que fazer um outro para troca de pneus, seja para compostos de chuva extrema ou intermediários. Temos Exatamente. mais gráfico na sequência, Rico? Com certeza, tem um gráfico ali para a gente só situar a Imola, que a gente falou que é um circuito curto. Então a gente vê nesse gráfico aí, brigadão, Jeff. A gente vê onde que ele se situa realmente em comparação aos demais. Então a gente vê que dos 24, ele está ali do lado de Singapura, que é um circuito que a gente já considera relativamente curto. Lembrando que 4,9 comparado a 5 km não é a 6 km tem sua diferença, mas a gente vê ali que está ali no 2, 4, 6, no top 10 dos últimos ali, médio curto. Então, como mencionei, energia, a gestão de energia é tranquila, o Power Unit, eu falei também, só em termos de pickup que tem que tomar cuidado. Então, não é um circuito severo, é um circuito bem, bem tranquilo, né? Do fato de ser curto. E do fato de ser curto também, e a gente pode até ver lá já o próximo gráfico, Jeff, a gente vê que a velocidade média é bem alta, então as voltas vão ser bastante curtas, sabe? Em termos de tempo. Então você tem ali uma velocidade média por volta de 240 km por hora de média, um traçado que está ali abaixo dos 5 km, então o tempo de uma volta é bem baixo, assim, sabe? Então não tem a dúvida do undercut, e ainda mais com o pit stop sendo muito longo, esquece, não tem nem como pensar em fazer undercut, e todos esses fatores fazem com que seja uma corrida bem tranquila. Espero que não seja monótono, mas é isso que a gente consegue ver desses dois gráficos. E para terminar, Jeff, a gente vê o dos pneus para explicar ou para ilustrar aonde que está a Imola. E é engraçado, eu acho bacana esse gráfico que a gente vê, entende o porquê que escolheram os mais macios e posiciona em relação aos outros circuitos para a gente ver aí o nível de dificuldade. E a gente vê que Imola está no top 3 dos últimos ali, né? 21 pontos só. Então, mais uma vez, aí, você vendo tudo isso, você acaba tendo muita mais peso para uma estratégia de uma parada só. E é isso. É um indicador tranquilo com relação a desgaste, né? E aí eu acho bom esse gráfico por conta das especificidades do tipo de desgaste, né? A lateral, de frenagem, o stress, o lance do Track Evolution ali. É importante lembrar, né, que a gente tem Fórmula 2 e Fórmula 3 nessa etapa de Imola, as categorias suporte voltando. Mas agora eu queria pegar o gancho daquele primeiro momento lá da nossa gravação, Rico, para tratar da hierarquia de força entre as equipes. Você espera um top 3 próximo. Nesse sentido, é importante lembrar de algumas novidades. Óbvio, a McLaren seguindo aí o seu rumo de desenvolvimento, já com alguns upgrades introduzidos em Miami. A Ferrari vai ter algumas novidades também em Imola, aliás, novidades essas que tornam o carro em tese mais parecido com o da Red Bull, e a própria Red Bull também com um upgrade segundo promessa do Helmut Marko. Tendo isso em vista, você acha que a Red Bull deve voltar a ter uma margem de, digamos, superioridade, ou ainda assim vai ser muito apertado, Rico? E aí, se quiser diferenciar entre ritmo de corrida e ritmo de classificação, fica à vontade. Com certeza a Red Bull ainda tem um carro mais rápido, sabe? Claro que a McLaren, como eu falei no começo, vai estar mais próxima, o upgrade vai estar melhor. Imagino que a Ferrari, mesmo se não é Monza, mas é uma corrida na Itália, é uma corrida perto de casa, então eles vão estar fazendo de tudo para ganhar essa corrida. O Charles com certeza vai estar, não que ele não esteja motivado nas outras corridas, aí toda vez que a gente falar nessa corrida ele vai dar o máximo, não é que nas outras não dava, mas sempre tem aquele apoio, aquela coisinha a mais que você consegue quando está correndo em casa. Então acho que tudo isso junto vai fazer que a Ferrari vai estar ali na briga também. Mas a Red Bull ainda é superior. O Max tá, por mais que a gente... Todo aquele bafafá, aquele auê, tá se acalmando.
a gente parou de falar no Horner, a gente está parando de falar no Newey, então as coisas estão voltando um pouco ao padrão. Tem que esperar, eu acho que eles não devem anunciar nada antes da pausa do verão sobre se o Pérez fica, se não fica, quem vai para o lugar dele. Eu acho que eles estão realmente concentrados ali, fazer o dever de casa deles. Lembrando que eles tiveram bastante dificuldade em algumas sprints, sabe? E do fato que o carro, às vezes eles arriscam demais ou não chegam tão bem preparados quanto a Ferrari, sabe? Eu já tinha falado isso no telemetria de Miami, que a Ferrari, eles botam o carro no chão e já anda bem, sabe? E Miami foi um excelente exemplo disso, porque em 10 minutos o Charles já tinha batido na parede, então ele simplesmente não andou antes da qualificação e conseguiu fazer uma boa quali, sabe? Então isso mostra essa força que a Ferrari tem de chegar já com o carro bem acertado. Mas a Red Bull vai ter P1, P2 e P3 para acertar o carro. Então acho que esse final de semana volta um pouco ao que a gente viu em Suzuka, sabe? Ainda mais que é uma pista de média alta, onde o carro deles funciona bem, o DRS funciona bem, então em qualificação vai fazer diferença. Então vamos acompanhar de perto, mas eu acho que ainda é a Red Bull a favorita para essa vitória aí. Rico, até para aproveitar o gancho da diferença de formato, acho que dá para afirmar, eu queria um pouco da sua explicação nesse sentido. Sempre que for corrida sprint, em tese a Red Bull tem a margem de superioridade diminuída por conta do ajuste do carro, né? Sim, eu não sei se é porque eles estão sempre trazendo peça diferente e você tem que fazer uma correlação entre a pista e a fábrica e acaba tendo uma diferença. Não sei se é porque eles começam sempre arriscando demais ou de menos, sabe, em termos de setup. Mas se você pegar estatisticamente as sprint, você vê que a Red Bull, acho que até Interlagos de 2022 ou 23, 22, foi horrível. E você tem assim, você tem umas corridas que você fala assim, pô, como é que pode eles não acertarem o carro, simplesmente não acertam o carro, e daí já vem a qualificação, daí já tem os formatos mudaram, né, entre os anos, mas acaba sendo muito mais tenso, então não sei se devido a isso eles começam com o carro talvez muito conservativo, sabe? Então, alguma coisa acontece na preparação deles que é diferente, e não estou falando assim 180 graus de diferença, sabe? Mas na Fórmula 1, qualquer avantagemzinha, qualquer diferença positiva já acaba fazendo a sua diferença. E eu acho que a Ferrari, por mais que os simuladores da Red Bull são absurdamente desenvolvidos, sabe? A equipe que eles têm lá para modelizar tudo é absurda, mas ainda acho que a Ferrari tem algum conceito ali, alguma base de engenharia tranquila que o carro já chega equilibrado, pelo menos, sabe? E daí eles têm ali 1 hora de treino para buscar performance, mas não tem que realmente acertar o carro para achar o grip, como tem sido a dificuldade da Williams, da Red Bull e de algumas outras equipes quando é formato sprint, né? Boa. Do ali pelotão dianteiro para trás, e aí definamos pelotão dianteiro, Rico, corrija-me se eu estiver errado, como Red Bull, Ferrari e McLaren, pelo menos nesse momento da temporada. Então a gente tem ali Aston Martin, Mercedes, RB e a galera mais ao fundo do pelotão. Você vê alguma chance de, sei lá, a Alpine conseguir pontuar novamente, ou vai estar mais ou menos aquele padrãozinho ali das 3 dianteiras, aí Mercedes e Aston Martin meio que se engalfinhando, a RB um pouco à frente, depois salve-se quem puder. Como é que você vê essa hierarquia? Eu acho que, não vou falar infelizmente, porque é uma palavra negativa, mas uma hora vai ter que estabilizar tudo isso, sabe? Uma hora você vai ter que ser capaz de poder ler as últimas 3 corridas e fazer uma tendência, sabe? Os carros não são desmontados, tipo assim, não são 100% novos a cada corrida. Então é fato que as coisas vão se estabilizando. A gente já teve corridas de altíssima velocidade, ainda não teve Mônaco e Barcelona, que são bem travados e com muito downforce, mas já teve corridas com pista com partes lentas, como foi Sakir. Então você já tem uma ideia razoável do que aonde funciona cada carro, sabe?
Então, acho que a tendência é essa. E você também tem, pela experiência das temporadas anteriores, saber quais são os times que recuperam, que continuam trabalhando, que continuam com uma constância, sabe? Então, a gente sabe que a Aston Martin é uma equipe que começa forte, talvez, mas que não tem tanto desenvolvimento quanto tem a Mercedes, por exemplo. Não tem a mesma força de desenvolvimento. Então, a tendência é que a Mercedes consiga abrir um pouco mais, tipo, ultrapassar a Aston Martin e abrir um pouco mais a vantagem. Eu não vejo a Mercedes ganhando Imola. É muito cedo. Talvez, se nas próximas 3 corridas eles trouxerem evoluções gigantes, por que não? Mas, por enquanto, não é a tendência, né? Então, a tendência atual é a Red Bull com uma progressão mais lenta do que a McLaren e a Ferrari, eu diria. Então, a Red Bull na frente, McLaren com uma progressão super boa, a Ferrari também chegando perto. Depois você tem a Mercedes evoluindo, talvez no mesmo ritmo que a Red Bull. Então, não vejo eles chegando mais perto da Red Bull. Infelizmente, a Aston Martin evoluindo ou contra a Red Bull ou menos até. Então, vai continuar abrindo esse leque entre essas equipes das 5 primeiras. E depois ali atrás está uma mistureba, né? Você tem a Haas, que volta e meia está ali no top 10 em qualificação, com pelo menos um dos carros. O Tsunoda pode brilhar, o Daniel pode brilhar algumas corridas também, sabe? Está muito misturado ali. Mas se não tiver surpresas, e esse final de semana a qualificação não deve ter surpresa, eu diria que seria, vamos lá, RB, Haas, Alpine, Williams, Sauber. Sabe, colocar Sauber em último na Itália é difícil, cara, mas infelizmente eu acho que eles estão meio perdidos aí. Eu queria aproveitar esse gancho da Sauber, Rico, para explorar contigo o momento da equipe que se transformará em Audi a partir de 2026, porque eu lembro que quando do lançamento do carro desse ano, você e tantos outros viram conceitos interessantes. Aí, enfim, aconteceu uma série de coisas ali com destaque para, digamos, execução problemática de pitstops, para definir de maneira bem eufemista. Tivemos recentemente troca de engenheiro de corrida do Bottas, mas o que dá para atribuir esse momento tão ruim da Sauber? Porque carro por carro eu não vejo ela como disparada a pior equipe do grid ou algo que eu valha. É complicado isso, ainda mais que tem muitas pessoas que eu conheço lá que são amigos próximos, assim, sabe? E eu fico chateado de ver um projeto começar tão bem, assim, sabe? Com tanta esperança. No lançamento eles estavam super empolgados. O Alessandro, super empolgado, falando como é que fala? Dessa emulação, digamos, da equipe, todo mundo coeso ali, super positivo, e daí o negócio não anda e não anda, e quando você vê, não é fácil, sabe? Não é assim, não tem uma explicação tão óbvia quanto da Alpine, por exemplo, ou quanto da Williams, que você consegue apontar o que aconteceu e por que está ali, sabe? A Sauber, você tem pessoas muito boas trabalhando lá, não sei se geograficamente acaba sendo um pouco desfavorecido, porque não tem um turnover muito frequente das pessoas lá em Zurique, então é difícil atrair os grandes nomes da engenharia para lá, mas o pessoal que está lá não é ruim, sabe? Muita gente boa lá, só que não pega. Tem muito errinho operacional, alguns designs que não deram certo e que é difícil de corrigir, e a equipe também não é uma equipe muito grande, então não tem a mesma força de correção de uma Red Bull, de uma Mercedes, então é difícil, é complicado. E lá no fundão ainda, a Williams parece que piorou um pouco da temporada passada em relação a essa. Não vou dizer que piorou, porque a gente tem que ponderar que as outras equipes melhoraram, né? A RB, por exemplo. Mas acho curioso também, dado o fato de que ano passado, por exemplo, a gente via o Alexander Albon frequentemente mais perto do top 10, e agora ele mesmo tem reclamado bastante, né, Rico?
Sim, e a mesma coisa que acontece com a Mercedes, sabe? Você tem algumas equipes que super entenderam a regulamentação e conseguiram desenhar um carro que é misto, sabe? Que funciona bem em curva de lenta, de média e de alta, e tem equipes que não acertaram isso. E colocar o dedo de por que não funciona é muito complicado, sabe? Quando você vê, se você estivesse falando da Haas ou da Williams, ou até da Alpine, você poderia falar, ok, são equipes médias, pequenas, mas até a Mercedes teve e ainda está tendo muito problema com isso, sabe? Então, o Williams, quando você vê o comentário do Albon na China, depois da corrida, você fala assim, caraca, realmente não é fácil, cara, porque ele passou o final de semana inteiro, e era o sprint ainda por cima, tentando achar um equilíbrio para os 3 tipos de curva, sabe? Quando ele acertava o carro para uma curva de baixa, ele ferrava com a curva de alta. E quando ele acertava no meio para dizer, vai ficar bom aqui, ferrava com a alta e com a baixa, sabe? Então fica uma janela muito pequena assim para você poder lidar com o setup e com o layout de pista. E tem outros carros que não, sabe? Tem outras equipes que você consegue acertar o carro, já cai na pista e já anda curva média, alta, baixa e sem problema nenhum, sabe? Isso é frustrante e não é óbvio, não é uma coisa assim fácil de é só colocar o assoalho da Red Bull, copiar, tipo, levanta o carro, copia e faz igual. Não é assim, cara. E esse carro é muito pesado também e tem muitos elementos que a gente nem comenta e não vê, em termos de radiadores, onde você coloca tal e tal elemento e tal, que acaba fazendo que você não consegue mudar o carro durante a temporada assim, vamos mudar para a corrida que vem, vamos colocar os pesos mais não sei o que e mudar tudo. Não, é muito complexo. Então é um quebra-cabeça pesado. Boa, vamos ver se Albon fica na Williams no ano que vem, né? Em tese ele tem vínculo com o time de Grove até o fim da próxima temporada. E claro, todo o mercado tem sido bastante falado nestes últimos dias. Hülkenberg já contratado pela Sauber Audi, Joe Guanyu e Oliver Behrman cotados para as vagas, melhor dizendo, da Haas. Mas temos ainda muita coisa para se desenrolar na dança das cadeiras da Fórmula 1. E eu queria abordar um tema curioso contigo, antes da gente pegar aqui as perguntas de internautas, mas o senhor deve ter visto que Kevin Magnussen está aí à beira de um banimento por conta de acumular pontos de punição em, digamos, tempo recorde, talvez, porque desde o começo do campeonato ele já conseguiu 10. E os pontos só começam a expirar em 12 meses, ou seja, ele está na corda bamba, para dizer o mínimo. Nesse contexto, alguns pilotos têm criticado o atual sistema de pontos de punição da FIA, da Fórmula 1, enfim, e o Logan Sargent, curiosamente ou não, e o próprio Sérgio Pérez foram dois dos que notadamente falaram sobre isso. Eu queria um pouco da sua visão sobre a situação do Magnussen e sobre esse sistema de pontos de punição, porque tudo bem, eu entendo o piloto, né, me coloco no lugar dele, mas para somar 12 pontos em 12 meses, o cara tem que caprichar também, Henrico. Sim, não tem como discordar. Eu acho que depende. Eu acho que isso é uma coisa interessante para os pilotos decidirem entre eles e ter um voto majoritário em relação à FIA para decidir como é que funciona esse tipo de coisa. Lógico que tem que ter o aval das equipes, ou tem que ter o input dos team principals e tal, mas acho que esse é o tipo de discussão que os pilotos são os melhores colocados ali para decidir o que é certo, o que não é certo. E é fato que se você tem pontos que você pode, como se fossem vidas no videogame, para você queimar, para optimizar o resultado da equipe, você pode usar isso de uma forma que não é esportiva, né? E eu acho que, dependendo do tipo de infração, por mais que a FIA possa tirar 5 pontos de uma vez só, se quiser, ainda assim é complicado. Mas eu não vejo uma outra opção muito melhor, assim, sabe? Eu acho que acontecem acidentes, acontecem erros onde você pode tirar um ponto do cara para você dar um alerta para ele, assim, ó, tô te dando um alerta aqui porque não pode passar em branco, sabe? O próprio Magnussen
Não sei se ele tirou ponto quando ele esmagou o Albon em Jeddah, porque a pista ela é mal feita, entre aspas, porque ele estava na trajetória dele e de uma hora a parede se aproxima e não é intuitivo, assim, sabe? Você tem que pensar em abrir a porta porque a pista vai mudar, sabe? Então, pontos eu acho que vale a pena você usar. E eu acho que uma cotação, tipo, em vez de fazer só um ponto para cada incidente, você poder falar para o piloto, a gente pode tirar 6 pontos de uma vez só, se for recorrente, sabe? A partir do momento que é claro o negócio, que você consegue contabilizar os pontos de uma forma que o pessoal saiba o que eles estão arriscando ali, eu acho que ainda é o melhor método, mas, mais uma vez, acho que os pilotos são os mais bem colocados para falar sobre isso. Boa. Antes de passarmos à próxima rodada aqui, queria abordar uma notícia do ponto de vista técnico, digamos, que surgiu aí nesta terça-feira. Veio aí à tona em primeira mão no motorsport.com Global. A gente, inclusive, já está providenciando a versão brasileira deste conteúdo, Rico, mas basicamente é o seguinte: para a nova era de regulamentos da Fórmula 1 de 2026 em diante, a FIA e a Fórmula 1 planejam um halo peso leve para os carros da categoria máxima. Eu queria um pouco da sua visão sobre isso e, aproveitando o ensejo, queria te perguntar se tem mais novidades sobre as regras de 2026, né? Porque a gente volta e meia aborda elas aqui no Telemetria, Rico, e o que a gente percebe é que há uma indefinição acerca de algumas coisas do ponto de vista da estrutura do carro. Falamos sempre de aerodinâmica ativa, da questão da proporção elétrica e a combustão da unidade de potência, mas aí vem essa notícia e ainda não há uma definição consolidada, ou pelo menos divulgada, do que deve ser propriamente o regulamento de 2026. Então, Rico, se você puder falar sobre esse assunto, eu acho importante. Manda aí. Então, quanto ao lightweight halo, sim, essa peça hoje em dia ela é fabricada e ela tem que ser homologada, e tem poucas empresas, se não for uma só, que faz essa peça para todo mundo, sabe? E ela é de aço, tipo, não vou falar que é maciço, mas é muito pesado, assim, sabe? E você, com a tecnologia da Fórmula 1, você poderia fazer essa peça com ligas mais leves, mantendo a mesma resistência, mas com menos peso, sabe? Então, acho que é um processo que é longo, porque você tem que realmente fazer um monte de crash test, realmente ver se não tem alguma coisa que possa não ter sido levada em conta, que possa piorar a situação da segurança, e a FIA vai sempre no sentido de aumentar a segurança, né? Lógico. Então, tá chegando agora, mas é uma coisa que a gente já fala há mais de 5 anos, sabe? Não, 4 anos. Então, é uma coisa que é interessante. Isso vai no sentido que eles estão tentando fazer um carro mais leve, sabe? Só que, mais uma vez, quando você para pensar, a caixa de câmbio, não tem como você diminuir o tamanho dela, assim, sabe? Você tem ali 8 marchas e a marcha ré, então não tem mais como você compactar ainda mais ela. Claro que você tem um envelope da caixa que você ajusta como você quiser, mas a cassete ali dentro não tem como fazer mais curta do que já é. O motor V6 é o mesmo que esse ano, sabe? Então você só perde o MGU-H, que hoje em dia ele fica dentro do V. Então não é como se você tirou o H, vou poder fazer mais compacto. Não, já esse comprimento do motor é o mesmo que tem, sabe? E daí você tem ali, o motor atrás do piloto, então você já tem ali do banco do piloto para trás, o tamanho é o mesmo, não tem como fazer mais compacto. Você vai ter um tanque muito menor, 30% menor do que é hoje, só que a bateria vai ser muito maior. Então, na verdade, a bateria vai crescer embaixo do piloto para preencher o volume do tanque. E além do que o MGU-K, que antes ele era do lado, tipo assim, você tem o V6, cadê a câmera? Tá aqui. O K ele fica do lado aqui do motor, embaixo do V, na lateral, bem embaixo do V. Ele vai passar para frente do bloco. Então ele vai entrar onde seria o tanque de combustível, sabe? Então você tem muita coisa acontecendo já embaixo do piloto, com a bateria e tal. Você tendo o V6 igual e colocando o MGU-K para frente, uma bateria maior, você
não consigo entender como é que você conseguiria fazer um espaço mais enxuto, onde você tem gasolina, motor e bateria, sabe? Com motor de 350 kW e uma bateria que vai ter uma capacidade muito maior do que a de hoje, sabe? Eu não quero falar besteira, mas acho que são 8 megajoules. Então, ela é muito maior, assim, sabe? Então, é difícil você compactar essa parte. Daí, o que eles estão inventando? Cara, tem que reduzir o peso por marketing, sabe? Por marketing não. Esportivamente a gente sabe que tem que reduzir. Só que eles não estão fazendo isso para o carro ir mais rápido. Eles estão fazendo isso só para dizer que baixou o peso, sabe? Então eles vão fazer o carro mais estreito, provavelmente. Então hoje o carro tem 2 metros de largura, eles vão baixar para 1,90 m, sabe? E você, quando você tira 10 centímetros de um troço de 4 metros de comprimento, você acaba ganhando ali uns quilos, sabe? E não são poucos, mas eles vão tentar fazer isso. Eu acho até estranho que ninguém tem falado de pneus, porque eu acho também que poderia ser uma fonte de redução de peso, ganhar alguns milímetros no tamanho do pneu. Não sei se já foi invocado, se mencionado isso, mas se fosse o caso, já era para estar testando o ano que vem esse tipo de goma. Então, você se refere à potencial mudança de polegadas do aro ou é o pneu mesmo, Rico? Polegadas do aro. Então, eu até dei uma última pesquisada aqui. A Pirelli, a FIA e as equipes chegaram a um acordo para manter a proporção atual de 18 polegadas de 2026 em diante. Então, tem essa novidade. Então, você acaba restringindo muito aonde você pode ganhar peso, tornar esse carro mais leve. Então, fica bem complicado de respeitar. Então, acho que se fizer alguma coisa, vai ser a largura do carro mais estreita, talvez tentar encurtar um pouquinho, não sei com qual mágica, para tentar fazer o carro um pouco mais leve, um pouco mais ágil. Mas essa regulamentação é muito, eu não vou falar tosca, mas cara, eu não curto nem um pouco. Eu acho que é muito Frankenstein. Polêmica. E, claro, a gente quer saber a sua opinião, galera, aqui na área de comentários sobre as regras de 2026, expectativa para o GP da Emília-Romanha em Imola. Tivemos aqui a participação do Salvador Neto, mandando mensagem com relação aos nossos programas, dizendo que os programas estão mais animados que a temporada. A última etapa foi boa. Lando Norris descendo em Miami. Temos uma expectativa interessante para Imola também, mas veremos o que acontece. Você que está conosco, não se esqueça de deixar a curtida conforme está escrito aqui na descrição, na tarja. Óbvio, se inscreva também, a gente está aí rumo aos 140 mil inscritos e, óbvio, manda bala aí, compartilhando conteúdo com os amigos e a galera que vocês sabem que gosta de corrida.